Boa noite, estamos ao vivo com o BCTV, um jornal do site brasilconfidencial.com.br. Esta vez nós vamos ter um programa um pouco diferente, porque a gente não vai apresentar as notícias do dia e vamos ter duas entrevistas em função de um problema que a nossa apresentadora Camila Suruj teve, que resolveram, então eu vou apresentar sozinho as duas entrevistas, né? E nesse início, então, a gente vai falar aqui sobre o mercado de carros usados no Brasil, que atingiu no ano passado um recorde histórico. Foram comercializados no ano passado 18 milhões e meio de carros usados, né? Isso aí surpreendeu o mercado de veículos no Brasil, porque até então a venda de carro 0 quilômetro que era a coqueluche do mercado, se vendia muito carro 0 quilômetro. Para explicar, então, o que está acontecendo no segmento de automóveis, vamos entrevistar agora Everton Fernandes, que é presidente da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores, a FENAUTO. Seja bem-vindo, Everton Fernandes. Muito boa noite, Germano. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar no Brasil Confidencial para conversar sobre um mercado que está em franco crescimento, pujante no Brasil, que é o segmento de carros seminovos e usados, onde, de fato, como você já falou, já relatou, nós tivemos um crescimento muito significativo, acima de 17% em 2025. É um crescimento acima do que nós imaginávamos, sabíamos que o mercado ia crescer de uma forma muito forte, mas foi além do esperado por diversos fatores que contribuíram com esse crescimento expressivo. Dentre eles, o principal é preço, né? O preço realmente foi mais determinante com relação a esse aumento nas vendas de carros usados. Mas, fora o preço, um outro fator que foi muito significativo nesse crescimento foi que nós tivemos uma elevação na oferta de veículos usados, principalmente pelos grandes frotistas e locadores de veículos que conseguiram renovar suas frotas depois daquele período pós-pandemia, onde faltaram componentes de carros novos, né, e elevaram muito os preços dos carros novos também. Os grandes frotistas conseguiram renovar suas frotas agora em 2025, fazendo com que houvesse um aumento na oferta de veículos no mercado. Só as locadoras colocaram no mercado brasileiro em torno de 600 mil unidades, 600 mil carros novos a mais de oferta, que esse aumento de ofertas fez com que outras trocas acontecessem. Então, essa oferta de veículos por parte das locadoras puxou também outros negócios no mercado de seminovos. Nós tivemos esse crescimento, tivemos um outro fator que o preço do carro novo está muito elevado e distante da realidade da maior parte da população brasileira. Então, a renda média não consegue alcançar o carro novo, né? Ficou muito distante. Somente uma pequena classe A, tem realmente a possibilidade de ter o acesso ao carro novo, e esse conjunto de fatores fez com que o mercado crescesse bastante. Um outro fator que sempre prejudicava um pouco o setor de novos era a questão da segurança em relação a comprar um carro novo. Perdão, um carro usado. O carro novo sempre traz as garantias da fábrica, da montadora, e o carro novo trazia algumas incertezas. Com a profissionalização do setor e também com meios digitais e ferramentas realmente mais avançadas tecnológicas para avaliar o carro, para dar questão de certificação com relação ao laudo de veículos, acaba trazendo mais segurança ao comprador do usado, e esse foi um outro fator também que contribuiu de forma muito forte para o crescimento das vendas de carros usados. Prezado Everton, além do setor de vocês ter experimentado um sucesso de vendas, né, 17%, os novos, os 0 quilômetros, cresceu só 2%. Você já explicou em parte o que aconteceu, mas que em parte também você pega o carro usado e dá como parte no pagamento do zero,
E aí a montadora, que também vende carro zero, acaba também tendo um aumento de veículos usados para poder vender mais, né? Agora, por que o carro zero caiu tanto assim, já que a coqueluche, o sonho de todo brasileiro ainda é ter um carro zero, né? É que os seminovos têm sido mais atraentes, é isso? Na verdade, a gente tem que olhar o mercado de uma forma sistêmica e interdependente. Para cada carro novo, como você já falou, vendido, geralmente entra um usado na troca. Então, cada carro novo já automaticamente gera a venda de um usado, que é um carro seminovo, que acaba também depois gerando a troca por outro mais usado, e essa relação acaba sendo, na média histórica, de 4 a 5 carros usados vendidos para cada carro novo vendido, tá? Em 2025, essa relação ficou de 7 para 1. Então, houve um crescimento muito forte nos usados em relação ao novo. O novo teve um crescimento também nas vendas, mas é importante que esse mercado de novos ele cresça também numa proporção de um ritmo mais acelerado, para que a gente possa manter os estoques de frota circulante no país e possibilidade de renovação de estoques das revendas no futuro equilibrada, né? Hoje a gente tem uma forte demanda por usados e uma demanda às vezes maior do que a oferta de veículos. Em 2025, esse equilíbrio foi alcançado realmente por conta da troca dos grandes frotistas que fizeram com que houvesse uma oferta maior de veículos usados. Eu posso dizer para você que hoje a dificuldade realmente para o carro novo nós temos uma tributação elevada para o carro novo, né? Sempre foi assim no Brasil, mas tem um peso muito forte, principalmente depois da pós-pandemia também, que os carros elevaram muito de preço por conta do desequilíbrio na relação à oferta e demanda de veículos no mercado de novos. Além de um outro fator, que hoje os carros estão cada vez mais com a obrigação de ter componentes de segurança, que tem um custo também elevado, e isso aí vai distanciando o preço do carro novo em relação à renda média da população brasileira. Everton, eu sempre acompanho a indústria automobilística, eu já fiz a indústria automobilística para outros jornais, o Globo e no Estadão. Eu gosto muito de acompanhar esse mercado. Eu entendo assim que também o carro zero, ele subiu um pouco o patamar, está se lançando muito SUVs, que o preço sempre é mais alto. As pessoas têm se interessado muito por esse mercado, né? Quando ele vai comprar um carro zero, ele sempre prefere essas SUVs que sempre tem um patamar maior. E o nosso carro usado, ele também tem sido colocado no mercado com quilometragens mais baixas, com melhores condições, o que também atrai muito o consumidor, não é isso? De fato, hoje, os carros novos cada vez mais tecnologia. Pós-pandemia, por falta de componentes, eu acho que as montadoras, aí não é muito a minha área, mas é o que a gente tem observado, que as montadoras têm dado preferência em carros mais completos, já que iam produzir menos unidades, que fossem carros com um preço mais elevado, até para compensar a redução na quantidade de veículos vendidos. Bom, e isso aí acaba impactando também no usado, tá? Nós temos hoje uma frota de veículos no país com idade média acima de 10 anos, tá? Nossa idade média é entre 10 e 11 anos. É uma frota envelhecida que faz com que a população brasileira também não tenha condição de ter o acesso a dar um salto tão grande de um carro com 10 anos de uso para um carro 0 quilômetro. Acaba indo para aqueles veículos com menos anos de uso e vai tentando subir essa escada, se possível chegar no carro novo, mas realmente o carro novo ficou distante em preço, principalmente por conta de os carros estarem cada vez mais tecnológicos, mais avançados digitalmente, enfim, muita tecnologia embarcada nos veículos faz com que o preço se eleve. Agora, Everton, o carro usado, considerado carro usado, ele tem que ter até quantos quilômetros rodados? Até 100 mil? Ele tem que ter 10 anos de vida útil? Como é que se coloca um carro usado? Qual que é a posição dele no mercado? Os seminovos a gente sabe que tem ali no máximo 20 mil quilômetros, né?
Essa é uma realidade assim brasileira diferente de outros mercados, como o mercado americano, por exemplo, onde os carros têm altas quilometragens. Aqui, realmente, a gente tem uma média anual de 20 mil quilômetros por ano, ou seja, a cada ano o carro roda ali, em média, 20 mil quilômetros. Alguns mais, outros menos, mas uma média aproximadamente de 20 mil quilômetros para aqueles veículos de uso pessoal, não de uso para trabalho, para fins comerciais, mas o de uso pessoal, em média de 20 mil quilômetros por ano, ou seja, um carro com 3 anos de uso, aí vai ter aproximadamente 60, 70 mil quilômetros rodados, em média. Nessa faixa, você pega o bom preço para trocar depois por um novo, é isso? Sim, nessa faixa aí você acaba mantendo o preço de venda bem elevado, no limite de precificação estabelecido no mercado para aquele veículo. Se o carro tiver mais uso, ele vai depreciando também, tá? Então a depreciação vai depender muito do ano. A precificação do carro realmente envolve o estado de conservação, a procedência do veículo, a funilaria, a mecânica e principalmente a quilometragem também. Quando você vai vender o seu carro usado, normalmente a pessoa pega ali seu automóvel e leva numa oficina que ele conhece e tal, ele vê lá se o carro está, né, com bom câmbio, se ele está com pneu bom, se ele tem, né, as condições básicas ali. E como é que, com 60, 70 mil, você já tem que ter trocado os pneus, você já tem que ter feito alguns serviços ali que vão ser importantes para você trocar o seu carro em boas condições, né? Com preço bom, não é? É verdade, inclusive foi importante você falar nesse assunto, porque a cadeia de carros usados, seminovos, ele acaba gerando um movimento muito forte na cadeia de autopeças, de serviços, de oficinas, porque o carro, quando vai ser comercializado, ele entra numa revenda de automóveis, ele passa por uma revisão, ele é preparado para venda, até a questão da higienização do veículo, enfim, é uma cadeia muito grande e extensiva que acaba alimentando todo a cadeia do setor automotivo. Enfim, é importante dizer que quando você compra um carro seminovo de uma revenda estabelecida, você tem as garantias por trás que a revenda tem que dar. Hoje, inclusive você citou o fato de levar no mecânico, ainda é uma prática forte no mercado, mas que vem reduzindo, porque hoje nós temos empresas especializadas para fazer o laudo do veículo. E a empresa, que é uma empresa seguradora por trás, geralmente, além do laudo, ela assegura que se aquela informação não for verdadeira que ela está dando do veículo em relação a se o carro foi acidentado, a origem do motor, da numeração de chassi, enfim, todo o laudo que é feito, se não corresponder à realidade do veículo, aquela empresa acaba indenizando ao comprador, devolvendo o dinheiro dele e ficando com o veículo. Ou seja, hoje é muito mais garantido comprar um carro usado, porque você não tem tanta necessidade de levar o carro ao mecânico. Já existem empresas que fornecem um laudo e um parecer do estado do veículo. Aliás, essas vistorias já acabaram com aquela possibilidade de você poder estar comprando um carro roubado, um carro sem procedência, porque essa vistoria já te assegura que o carro tem boa procedência e você pode comprar de olho fechado, né? É verdade, e inclusive temos vários casos relatados que às vezes um erro na vistoria, né, a empresa responde e paga pela falha. Everton, e aquela tabela FIPE, a famosa tabela FIPE, que você tinha lá, a publicação do ano, né, do carro, do modelo, etc., que já tinha ali um preço médio. Ainda vigora as pessoas ainda têm isso como referência, a tabela FIPE? A tabela FIPE ainda é a principal referência de precificação, principalmente os estados do Brasil usam a tabela FIPE para precificar o carro, para calcular os IPVAs, tá? Mas a tabela FIPE, em relação a outras empresas de precificação de veículos, ainda precisa
melhorar um pouco a sua metodologia. Ela vem ao mercado com um delay aí de alguns dias, em torno de 20, 30 dias. O preço que é divulgado é o preço de 20, 30 dias atrás, enquanto que outras empresas já estão conseguindo precificar em tempo real, e às vezes você fornece a quilometragem, fornece alguns detalhes do carro, e a precificação já vem ajustada com as informações que você coloca do carro. A tabela dá um preço médio de venda, enquanto que outras empresas precificadoras, elas conseguem detalhar melhor o preço do carro, se você informar quilometragem, estado do pneu, enfim, passar todas as informações no aplicativo, ele calcula o carro com uma precificação mais atualizada e mais precisa também. Agora, Everton, como é que está a questão do financiamento do carro zero, do carro usado, né? Porque nós temos uma taxa de juros muito alta, né? A Selic em 15%, ela torna aí financiamentos até abusivos, né? É uma taxa muito alta que dificulta muitas vezes o comprador de carro. Não estou nem falando do carro zero, que já fica mais alto ainda, mas tem muito carro usado que você financia, e para financiar com juros altos afugenta muita gente, não? Sim, acaba sendo um impedimento. Por um outro lado, acabou também sendo um motivo que pessoas da classe, principalmente B, que compravam carros novos, passaram a comprar o carro usado, seminovo, porque quando vai calcular os juros, o valor financiado, ele vai financiar menos num carro usado, ele acaba migrando para o carro usado pelo valor que vai ser financiado e vai pagar juros menores. O que a gente percebeu em 2025 é que o crédito cresceu, mesmo com a taxa de Selic a 15%, principalmente no segmento de usados, mas o ticket médio de valores financiados ele se manteve ou caiu um pouquinho em relação aos anos anteriores, ou seja, as pessoas estão dando uma entrada maior, estão comprando carros mais em conta para poder acabar financiando um pouco menos. Se a taxa de juros se estabilizar em 2026 ou cair um pouco, como vem sendo previsto aí pelos economistas, nós teremos em 2026 um fator que poderá ser positivo para o mercado de seminovos também. Bom, nós estamos falando com o Everton Fernandes, que ele é presidente da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores, a FENALTO. O Everton, a gente sempre ouviu falar que tem certas marcas que você tem na mão e que são mais difíceis de vender que outras. Eu lembro que antigamente, agora não é mais, você tinha o Gol, você vendia com maior facilidade o carro usado. Mas você tinha outras marcas, que eu não vou citar o nome, que todo mundo fala, essa você casou com o carro, não vai vender tão cedo. Como é que está essa coisa de... Certas marcas vendem mais que outras carro usado, ou ainda tem... Hoje está tudo por igual, não tem mais essa diferença? Germano, essa é uma boa pergunta. E para o carro novo, eu acho que essa relação é até mais forte, tá? No carro usado, como a gente acaba tendo uma demanda maior do que a oferta por veículos atualmente, esse impacto é menor. Mas existe realmente carros, o que é que acontece? Existem carros que têm uma procura menor, mas também tem uma oferta baixa, porque foi vendido poucas unidades quando era novo. Existem alguns carros que eu me surpreendo, às vezes, no mercado, no nosso dia a dia, que eu penso, esse carro vai ter dificuldade de vender, mas como tem poucas unidades ofertadas no mercado, quem deseja aquele carro daquela marca e modelo, mesmo tendo alguma dificuldade de comercialização posterior, acaba vendendo rápido porque não existe concorrência para ele tão forte no mercado. O Gol é o carro, já que você citou, o Gol é o carro mais comercializado no país, mas o Gol passou 42 anos, na linha de montagem, 42 anos sendo produzido e muitos desses anos sendo líder de vendas. Ou seja, na frota do país, nós temos muito mais Gol do que qualquer outro veículo. Então, o Gol, naturalmente, vai ser o carro mais vendido. Não vou dizer que seja por demanda, mas é por oferta. Às vezes, você tem uma demanda de um carro, mas não existe oferta para aquele veículo no mercado de seminovos,
e você tem dificuldade de encontrar, mesmo sendo um carro difícil de venda. Então, acontece essas distorções no mercado de usados, que às vezes um carro pode ser aparentemente ruim de venda, mas você acaba vendendo rapidamente, porque também não tem concorrência para aquele modelo. Tem carro que encalha na mão do consumidor, quer dizer, às vezes o cara não consegue vender ou isso não existe? Existe, sim. Nós temos histórias, principalmente em revendas, que o carro faz aniversário, às vezes, dentro do pátio da loja, né? Passa mais de ano para ser vendido. Existem alguns modelos, sim, que às vezes dificulta. Às vezes, uma falha de precificar o carro na compra, então o lojista acaba tendo dificuldade depois de repassar, e o que a gente orienta sempre por meio até de hoje de ferramentas digitais que nós temos para precificar carros. Hoje nós temos precificadoras que até aconselham, usando inteligência artificial, aconselham a você realizar um prejuízo, porque se você não realizar logo aquele prejuízo de vender o carro abaixo do seu custo, você pode perder mais ainda lá na frente. Então, hoje, a gente já tem ferramentas com inteligência artificial apontando para o revendedor, para o lojista, que aquele carro tende a cair mais o preço se ele não realizar logo a venda o mais rápido possível. Agora, eu queria te fazer uma pergunta sobre o carro elétrico, né? O carro elétrico tem tomado muito espaço no mercado aí, sobretudo dos carros novos. Agora, com esse tempo, que a gente já tem o carro elétrico aqui no Brasil, já está aí 2 anos no mercado. Já tem carro elétrico sendo revendido também no seu mercado, no seu comércio? Tem sim, ainda é um número assim muito baixo, né, em relação aos carros a combustão, mas tem surpreendido positivamente a venda dos elétricos. No início, existia um receio muito forte de depreciação do preço do veículo, de o carro baixar muito o preço, mas o que a gente tem observado, por enquanto, é que o preço do carro elétrico ou eletrificado seminovo vem se mantendo de um valor realmente aproximado ao de combustão em termos de desvalorização. Ou seja, a gente tem um mercado aí que tende a crescer, né? A gente ainda não sabe precisar como é que vai ser o comportamento do consumidor mais à frente, mas atualmente o mercado tem aceitado muito bem o carro elétrico usado. Porque eu tenho visto aí no mercado, assim, pelo menos em termos de novos, né? Você vê que não está assim tão caro o carro elétrico, né? O carro híbrido. Você vê aí, tem visto aí que tem esses carros de 150 mil, em torno disso, até mais caros um pouco, mas em torno disso, enquanto que os outros aí, a combustão está ficando na faixa de 100, 120, quer dizer, não está muito distante. E eu imagino que logo, logo as pessoas vão se interessar também por comprar usados, né, elétricos. Agora, como é que você está vendo também essa coisa das fábricas chinesas estarem dominando esse mercado aí? É positivo ou é negativo para a indústria que você representa? No mercado de seminovos, quanto maior a oferta que nós tivermos de carros, melhor no futuro, porque esses carros novos elétricos vendidos hoje serão usados de amanhã, né? Então, a gente precisa que haja vendas tanto de carros a combustão quanto carros elétricos para que haja um equilíbrio melhor no futuro. A presença do chinês, do carro chinês no mercado, ela é positiva, a gente vê como uma presença positiva por esse olhar, tá? Agora, olhando pelo lado da indústria nacional, a gente teme se for uma concorrência desigual. Se for uma concorrência desigual, onde exista benefícios para um em detrimento de outro, realmente não seria bom para o mercado ou para a indústria nacional. Agora, a oferta de veículos, quanto mais nós tivermos, tanto a combustão quanto a elétricos, é muito bom para o mercado como um todo. Eu gostaria só de ressaltar mais uma coisa, Germano, que conversando com amigos da área de petróleo, eles afirmam que pelos próximos 40, 50 anos, ainda o principal combustível vai ser o combustível fóssil, vai ser o carro a combustão, a gasolina, a diesel, e o elétrico vai crescer e nós não vamos passar por um momento de transição energética, mas de convivência energética entre carros elétricos, a combustão e outras, de repente, outras fontes energéticas também que possam surgir.
O que eu tenho visto, a Anfávia, que é o representante dos automotores zeros, né, eles têm dito que os carros chineses estão provocando um problema, porque eles importam peças, né, que chama CKD, importam por peças, e aqui só montam o carro. Isso pode ser um problema para a desnacionalização da produção de automóveis. Agora, já tem chinês que já está montando o carro aqui, já tem fábricas que eles estão fazendo aqui. Talvez isso não seja tão grave, né? É verdade, e a gente sempre pensa no carro chinês como um carro elétrico ou eletrificado. E eu tenho um carro chinês de uso próprio, que é a diesel. Então, é um carro muito bom, por sinal, eu estou satisfeito com a aquisição, um carro a diesel. Então, o carro chinês, embora esteja muito forte realmente no carro elétrico, ele também tem carros movidos a combustíveis fósseis, né? Então, é uma presença positiva nesse sentido, mas ela não pode ser desigual com relação àquelas montadoras que já estão instaladas no país. Perfeito. Eu lembro que eu já sou de um tempo mais longe, mas eu lembro que carro, por exemplo, tinha que ter. Antigamente só tinha duas portas, depois passou a ter quatro, todo mundo via com desconfiança, né? Ah, quatro portas não é bom, mas depois todo mundo só exige carro com quatro portas e o carro de duas portas não tem mais, carros novos. Agora vem o episódio do câmbio automático. Também antigamente era só câmbio manual. Hoje todos os carros têm que ser câmbio automático, só não vende mais. Como é que está essa questão? O carro com câmbio manual ainda tem boa procura ou todo mundo só quer câmbio automático? Depois que o mercado descobre o conforto e a facilidade, a agilidade tecnológica dos avanços, ninguém quer mais retroagir. Então, hoje o carro mecânico é difícil, de fato, de venda, né? Ainda vende aqueles carros mais baratos, aqueles carros mais antigos, esses aí vendem muito ainda, né? Mas os clientes que buscam os carros seminovos, eles buscam, de fato, carros automáticos. Carros mecânicos praticamente não tem mais busca por cliente nenhum, tá? Então, todos buscam carros automáticos. O avanço tecnológico dos carros vai fazer com que, de fato, cada vez mais o consumidor busque realmente por inovações, por modelos mais tecnológicos e mais econômicos também. Voltando só àquele assunto do carro elétrico, que a gente estava falando de preço, né, que você citou muito bem, mas uma outra conta que entra é a questão da economia no consumo de combustível. Quando você tem um carro elétrico de uso urbano, ele se torna muito viável. Agora, Everton, mais uma coisa só para encerrar. Quando eu fazia indústria automobilística, que já faz algum tempo já, as montadoras fizeram umas pesquisas junto aos consumidores de carros novos e concluíram o seguinte, que a mulher, naquela época, isso faz uns 20 e poucos anos, que as mulheres é que decidiam a compra. O marido pagava, mas quem decidia era a mulher. Aí as montadoras perceberam o seguinte, a mulher decidia, ela decidia o modelo, a cor, os acabamentos que o carro tinha que ter, era a mulher que decidia. Como é que está essa questão hoje? A mulher ainda tem grande influência na compra de um carro usado, por exemplo? No mercado de usados, existe a influência da mulher quando é uma compra para a família, mas hoje existem muitas mulheres independentes que elas compram independente da opinião do marido, tá? Boa parte dos clientes de carros usados, uma parte muito expressiva, é somente de mulheres, inclusive, né? Hoje, a venda do carro para a mulher realmente é muito forte, e quando ainda é o homem que vem à compra, de fato, existe a influência ainda por trás da esposa, de filhas, enfim. A presença feminina é muito forte realmente na compra de um veículo e na decisão pelo modelo a ser escolhido. Perfeito. Então, nós falamos agora então com o Everton Fernandes, que é presidente da FENAL, e agradecemos muito a sua colaboração, a sua presença, que foi muito bom o debate aí sobre esse mercado de carros usados. Agradeço então. Muito obrigado então, Everton. Até a próxima. Até a próxima, Germano. Boa noite a todos os ouvintes e pessoas que acompanham o seu canal.